14 de setembro de 2016. Meu nome é José Carlos Lobo Barbosa. Sou graduado em Filosofia pela UFMG e pequeno investidor financeiro. Também fiz curso de Gestão de Negócios no Sebrae e também já trabalhei num banco de microcrédito analisando crédito empresarial para pequenos negócios. Existem várias pesquisas estatísticas que comprovam que a maioria da população brasileira é conservadora, principalmente em relação às questões éticas e morais. Irei citar alguma dessas pesquisas e colocarei na descrição desse vídeo no YouTube os links correspondentes. Infelizmente, não tenho teleprompter. Pesquisa Datafolha, feita nos dias 19 e 20 de março de 2007. Foram ouvidas 5.700 pessoas, a partir de 16 anos, em 236 municípios, em 25 estados brasileiros. 65% são contra o aborto e quer que a legislação sobre o aborto continue como está, ou seja, criminalizando o aborto, exceto nas exceções previstas em lei. 57% são contra a eutanásia, 55% são a favor da pena de morte, 52% são contra a adoção de crianças por homossexuais. Segundo o censo 2010 do IBGE, cristãos são 86,8% no Brasil, católicos 64,6%, evangélicos 22,2%. Cabe observar que a maioria dos conservadores são cristãos e acreditam em Deus. Pesquisa CNT Census, feita entre os dias 7 e 12 de agosto de 2011, em 24 estados brasileiros. Foram ouvidas 2.000 pessoas. 86% são a favor da diminuição da maioridade penal. 78,6% são contra a descriminalização do uso de drogas. 56,3% são contra o casamento de pessoas de mesmo sexo. E 55% são contra a adoção feita por pessoas de mesmo sexo. Segundo César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, em 5 de setembro de 2011, o índice de reincidência criminal no Brasil é de 70%. Pesquisa USP, divulgada em 5 de 6 de 2012 e feita com mais de 4.000 pessoas em 11 capitais brasileiras. 75%, 3 a cada 4, são a favor da pena de morte ou prisão perpétua para estupradores. Cabe observar que este foi o maior índice de prisão perpétua e pena de morte, em todos os diversos tipos de crime. O estupro é um crime hediondo para a maioria da população brasileira. Tanto é que 75% quis pena de morte para estuprador. Pesquisa CNT-MDA com 2.010 pessoas em 134 municípios de 20 estados brasileiros entre os dias 1 a 5 de junho de 2013. 92,7% são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos e 54,2% são contra a aprovação de uma lei que permita o casamento entre homossexuais. Cabe observar que essa pesquisa foi feita na época das manifestações de junho de 2013, onde quem iniciou o movimento foram os esquerdistas com a sua bandeira lá de tarifa zero para transporte público, porque isso é uma bandeira esquerdista, Só que teve várias outras bandeiras, aí o pessoal se misturou. Só em 2014 que a diferenciação entre esquerda e direita nos movimentos sociais de rua ficaram mais evidentes.
Mas em 2013 não, estava tudo misturado, os movimentos. Mas a pesquisa estatística indicou que a maioria é conservadora. Pesquisa feita pelo Instituto GERP com 870 pessoas no Rio de Janeiro entre os dias 23 e 29 de maio de 2014. 88% são a favor da diminuição da maioridade penal. 78% são a favor dos presos não terem benefícios. E 68% são a favor da prisão perpétua. Pesquisa Ibope, com 2.506 eleitores em 175 municípios brasileiros entre 31 de agosto e 2 de setembro de 2014. 79% são contra a legalização do aborto. 79% também são contra a legalização da maconha. E 53% são contra o casamento entre homossexuais. Pesquisa Datafolha, feita em 28 de setembro de 2015, com 1.307 pessoas com mais de 16 anos em 84 cidades brasileiras, com mais de 100 mil habitantes. 50% concordam com a expressão bandido bom é bandido morto. 45% discordam e 5% não sabem. Ou seja, a maioria acredita nessa crença, nessa ideia de que bandido bom é bandido morto. Porque, afinal, 45% discordam e 50% acredita. Isso, né? Ou seja, a maioria da população é conservadora. Continuando, as sociólogas Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro e o sociólogo Júlio Jacobo Weisfeld entrevistaram 8.238 estudantes brasileiros de escolas públicas de 15 a 29 anos e publicaram essa pesquisa no livro Juventudes na Escola, Sentidos e Buscas, Por que Frequentam? Em 8 de janeiro de 2016, a socióloga Miriam Abramovay exibiu os resultados dessa pesquisa na Globo News. Essa pesquisa indicou uma postura conservadora de jovens com relação à legalização das drogas, aborto, pena de morte, casamento com pessoas do mesmo sexo e diminuição da maioridade penal. Vamos aos dados. 85,3% desses 8.238 estudantes são contra a legalização das drogas. 85% são contra o aborto. Quase 70% são a favor da pena de morte. 52,5% são contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A maioria é a favor da diminuição da idade penal para 16 anos. E a maioria citou como principais problemas a violência e o desemprego. Segundo Ronaldo Laranjeira, psiquiatra especializado em dependência química, 90% dos brasileiros são contra a descriminalização da maconha. Ele apresentou essa sua pesquisa em 30 de março de 2016 no Senado. Então, só para vocês terem essa ideia, né, concluindo, vocês viram que a maioria das questões elencadas comprovaram que a maioria da população brasileira é conservadora. Agora, o que acontece, né? O que aconteceu, infelizmente? Esse pessoal votou no PT. E eles não sabem que o PT tem bandeiras exatamente opostas a essas questões. A direita é contra o aborto, a esquerda é a favor, o PT é a favor do aborto. A direita, na sua maioria, é cristã, acredita em Deus, e grande parte da esquerda se diz ateu.
A maioria da população brasileira, que é conservadora, ela quer a diminuição da maioridade penal. O PT e a esquerda não, eles não querem diminuir a maioridade penal. Entenderam? Então, assim, todas essas bandeiras, entendeu? Pegando também a questão, por exemplo, eu não posso esquecer, o PT é a favor da ideologia de gênero, né? Que é você dar educação sexual, ensinando para as crianças que ser homossexual é uma coisa normal, para crianças no ensino fundamental. E a maioria das pessoas de bem, das pessoas conservadoras, são contra isso. Ninguém aprova, a maioria não aprova você ensinar, que se ensine nas escolas esse absurdo de educação sexual para criança de 7, 8, 9, 10, menor de 14 anos. Entendeu? A esquerda incentiva a libertinagem sexual, a putaria. A direita conservadora não, é totalmente o contrário. A direita é recatada. A esquerda apoia a marcha da maconha, apoia a descriminalização das drogas. A direita não. A direita é totalmente o oposto, quer criminalizar, quer que as drogas se mantenham como um crime. Ou seja, todas essas bandeiras, entendeu? Todas essas causas que o PT apoia, a maioria da população não sabia disso. Infelizmente, porque não tem muito conhecimento de política. Infelizmente. Né? Aí o pessoal votou muito no PT, pelo menos eu acho, não, eu penso que essa hipótese é razoável, que visando mais as questões sociais, as questões do emprego, o PT prometendo diminuir a desigualdade, o povo focou muito nessa questão econômica de geração de emprego e renda que o PT prometia, que o PT prometeu, e do famoso princípio da igualdade, que é uma utopia, mas no papel é bonitinho as palavras e muita gente comprou essa ideia. Né? As pessoas, infelizmente, a maioria da população foi ingênua, não conhece muito de política, de economia, não lê, não se informa, entendeu? E acabou sendo enganada por esse discurso esquerdista, entendeu? Então o que eu estou querendo dizer é que é contraditório, em tese, sendo que a maioria da população é conservadora, votar em partido de esquerda. Partido de esquerda é liberal demais na questão dos costumes, eles incentivam a putaria, a passar a mão na cabeça de bandido, entendeu? Então espero que nas próximas eleições a população brasileira acorde, a maioria da população brasileira que é conservadora, acorde e se atente a esses outros aspectos do voto. Quando você for votar, procure saber, em relação a esses pontos, se o candidato que você está votando, se ele é a favor ou contra o aborto, se ele é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal, se ele é a favor ou contra punir com rigor bandidos, ou se ele quer defender direitos humanos de bandidos, se ele é a favor ou contra a polícia, né, o rigor da lei e ficar do lado da polícia e não ficar do lado de bandido e de vândalo, porque o esquerdista apoia os black blocs, apoia esse vandalismo que aconteceu aí e quer desmilitarizar a polícia militar. Isso é um absurdo. A direita apoia as polícias e quer que a polícia militar continue sendo militar. A direita conservadora. O pessoal da esquerda não. O pessoal da esquerda quer desmilitarizar a polícia. Olha que absurdo. Entendeu? Então, nas próximas eleições, quando vocês forem votar, entendeu, população brasileira, povo brasileiro, você tem que acordar para esses aspectos que estão ligados. Muitas vezes você vota num candidato ali pensando que ele vai te ajudar ali, porque ele prometeu emprego e renda, mas ele é ateu e você é cristão. Ele é a favor da putaria, da libertinagem, da ideologia de gênero na escola. E você não, você é conservador, você é contra. Como é que você vai votar num cara desse? Você não pode fazer isso.
Por isso que o voto tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado em seus vários aspectos. Não ficar só focado nessa promessa do PT aí de emprego, renda e diminuir as desigualdades. Vê os outros aspectos éticos e morais. Vê a religião do seu candidato. Vê se ele defende princípios cristãos. Vê se ele defende a família tradicional, a família cristã. Entendeu? Não essa bagunça aí de ficar apoiando demais, esse desrespeito, essa relativização da moral. Entendeu, Brasil? Procurem estudar, procurem analisar com mais cuidado os seus candidatos. Procurem entender mais sobre política, leiam livros sobre filosofia política, ciência política. Se informem bastante. Estudem os seus candidatos, vê os princípios filosóficos de cada candidato, a crença que eles defendem, vê o histórico deles na internet, analisa lá os partidos que eles foram, que eles participaram, que muitas vezes eles trocam de partido para enganar o eleitor, que nem agora muitos estão trocando, né? Saindo do PT, indo para a Rede, indo para o PSOL, que são partidos de esquerda também, Brasil. Atente-se a isso. Recentemente, o pastor Silas Malafaia alertou para não votar nesses candidatos da esquerda. PT, PCdoB, PCB, PSOL, Rede, PV, PSB, PPS, PDT, PSTU, PCO. Todos os partidos de esquerda não votem. Porque eles não defendem as causas dos conservadores. Se você é uma pessoa que se considera conservador, que quer privar, quer valorizar o que é bom, porque o conservadorismo ele faz isso, ele valoriza o que é bom, ele quer conservar os bons princípios, a boa moral, a boa ética. A tradição, tudo aquilo que é bom tem que ser conservado. Essa é a ideia do conservadorismo. Na questão ética e também na questão política. Né? Você quer conservar sua propriedade privada, por exemplo. Você não quer passar para o Estado. Entendeu? Então procurem estudar mais sobre o que é conservadorismo para vocês verem, né, povo brasileiro, para vocês perceberem que muitas vezes vocês estão cometendo erros absurdos de votar em candidato da esquerda que defende pautas e princípios contrários à sua pessoa. Entenderam? Acorda, Brasil! Não votem em partidos e em políticos esquerdistas. Espero que isso não aconteça nunca mais. Se a maioria da população é conservadora, como eu mostrei aqui, nessas pesquisas de vários anos, várias pesquisas, então procurem conhecer quem são os candidatos conservadores. Quem são eles? Né? A bancada cristã, lá no Congresso Nacional, tem vários candidatos lá, vários políticos que representam a bancada cristã, que são religiosos. Tem a bancada da segurança pública, também conhecida como bancada da bala, que defendem os policiais e leis duras contra os bandidos, contra os criminosos. Os policiais são nossos heróis. A gente tem que estar do lado dos policiais e contra os bandidos. Entenderam, povo brasileiro? Então procurem conhecer essas bancadas e os políticos que defendem esses princípios conservadores. Estudem, Brasil, estudem, porque sem informação, sem conhecimento, vocês vão votar de novo errado. E como eu falei, tem muito político aí que mudou de partido. Quem entende de política está atento. Tem muito político do PT que saiu do PT e foi para o PSOL, foi para a Rede, foi para o PDT, foi para o PCdoB, foi para os partidos de esquerda. Quem está atento sabe. Quem não está vai ser enganado de novo e depois não reclama.
Acorda, Brasil! Vamos estudar, vamos pesquisar. A internet está aí para nos ajudar. Pesquise o passado desses políticos todos e as suas respectivas filosofias políticas e suas condutas. Acorda, Brasil! Não dá mais para ficar votando na esquerda. Nunca mais! Agora é a nossa vez, a vez da direita. Vamos nos acordar. Entenderam?